pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire, do Instagram Meire na Web e também do canal no YouTube Meire na Web. Uma boa noite para vocês, eu estou aqui em Atlanta, horário aqui de Atlanta é um pouquinho mais cedo do que o horário aí no Brasil, vocês estão no Brasil às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui em Atlanta às 6h30, ou seja, às 18h30. Então sejam bem-vindos aqui ao meu canal aqui no Instagram. Hoje nós vamos fazer mais uma live, eu tenho uma convidada super especial, vocês sabem que eu sempre preparo assim uma pauta bem bacana para conversar com vocês, para trazer bastante informação. E hoje mais uma convidada especial aqui no Instagram comigo e com vocês, para que a gente possa discutir um tema que eu acho que é bastante atual. Eu gostaria de pedir desculpa um pouquinho da voz, eu estou um pouquinho rouca, vocês sabem que eu sou professora, e hoje foi um dia bem tenso, de muita conversa na sala de aula, então o final do dia me deixou com a vozinha um pouco diferente. Mas não interessa como é que tá a voz, o importante é que a gente vai aqui bater um papo bem bacana, bem gostoso. Eu resolvi trazer esse conteúdo porque eu acho que é interessante para mim, é interessante para vocês. Então sejam bem-vindos aqui à nossa live de hoje à noite, quinta-feira. E eu gostaria de pedir a vocês que repassem essa live ou mandem aí um aviso para os amigos, para a família, para aquelas pessoas que vocês acreditam que interessa por esse tipo de assunto, né? A gente vai falar muito de terapia, nós vamos falar sobre Theta Healing, que é uma terapia que eu considero bastante nova e que nos dias de hoje está crescendo muito o número de pessoas querendo saber sobre esse tipo de terapia. E aí a minha convidada também vai falar sobre ferramentas de cura, como que a gente pode se melhorar através do nosso pensamento, das nossas palavras. E todos nós queremos assim, cada vez mais a gente quer aprender, a gente quer avançar nas coisas, quebrar as nossas crenças limitantes que a gente traz de outras épocas. E antes de dar início à live, eu gostaria de dizer para vocês que o assunto de hoje nós vamos falar sobre ferramenta de cura e falar especificamente de Theta Healing. Eu queria dizer para vocês que é importante a gente ressaltar que não envolve nenhum tipo de crença religiosa. São coisas assim para a gente aprender, são coisas para a gente conhecer. Então sejam bem-vindos aqui a essa live, tá? A minha convidada de hoje, a Laila Nemer, ela é arquiteta e também se tornou terapeuta. Ela vai contar um pouco da história dela, de como foi essa transição de sair da arquitetura e passar a ser terapeuta. Ela tem um canal aqui no Instagram, canal de cura oficial. Eu vou deixar a informação aqui para que vocês possam conhecer o trabalho dela. Tem um trabalho muito interessante, é muito informativo. Então eu gostaria que vocês também valorizassem o trabalho dela e depois de vocês assistirem essa live, com certeza vocês vão querer saber mais sobre esse tema de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre Theta Healing. Ela vai explicar um pouco como é que é toda essa terapia. E eu tenho aqui algumas perguntas que a gente vai bater um papo bem interativo. E se vocês tiverem alguma curiosidade, podem passar aqui para mim que a gente vai tentar repassar então as perguntas para ela e aí a gente vai respondendo de acordo com o nosso tempo, tá bom? Então sejam bem-vindos mais uma vez e eu já vou aproveitar, já vou convidar a Laila Nemer para se fazer presente aqui na nossa live de quinta-feira à noite. Então vamos lá, Laila, querida, eu já vou te convidar, tá? Para você vir aqui conversar comigo e participar dessa live. Então vamos lá. Já tô com ela aqui. Vamos lá, já convidei. Câmera aqui. Boa noite. Tudo Boa bom, noite a Laila? todos. Tudo bem, O você? seu nome? Falei certinho, Laila? Só o sobrenome que você falou errado, é Nemer. Nemer. Isso, Tá, Nemer. então desculpa, tá? Desculpa, eu fiquei na Ah, tudo dúvida. bem. Então, tá tudo bem com você? Você tá no Rio, né? É no Rio de Janeiro? Isso, Niterói, uma cidade do Rio. Niterói, Isso. lindo Niterói. Aham. É. Então, olha, obrigada por você ter aceitado aqui participar comigo aqui no Instagram, no Meire na Web.
E eu estou sempre trazendo conteúdos, e eu já estava de olho no teu conteúdo fazia tempo, assim, eu já venho te Ah, legal. acompanhando, e aí eu Gratidão. resolvi assim, eu vou convidá-la, vamos ver se ela tem agenda para vir aqui no Made na Web. Então, assim, eu hoje comentei com algumas pessoas, até com pessoas do meu trabalho, assim, americanas, né? E sabe que eu fiquei assim super feliz porque algumas falaram para mim: "Ah, eu já ouvi falar, sim, eu já ouvi falar do Theta Healing, eu já ouvi falar. Eu quero muito assim saber mais". Então, amanhã você conta aqui pra gente como é que é. Então, amanhã eu tenho a responsabilidade de, lá no meu trabalho, falar para as pessoas como é que foi. Claro que eu já li bastante coisa a respeito. Então, seja bem-vinda. A gente vai bater um papo aqui bem interativo, tá? Eu tenho aqui algumas perguntas, mas se as pessoas também quiserem saber alguma coisa, a gente está aqui, tá, Laila, para ajudar. Então, vamos lá. Vamos começar o seguinte. Conta um pouco da tua história, de como é que foi essa tua trajetória de sair da arquitetura e passar para terapia. Como é que foi isso aí? Você pode resumir um pouco, se você quiser, pode contar os pontos mais importantes, a gente está aqui para te ouvir. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, gratidão pela oportunidade. E se alguém precisar de mais informações depois da live, pode me procurar lá no Instagram, que eu também estou pronta para Sim, responder. Bom, a minha história, eu sempre fui muito intuitiva. Sempre fui uma criança assim que tinha intuições, contatos, visões. Eu tive amigos imaginários. Então, eu sempre tive uma curiosidade muito grande espiritual, de querer saber quem a gente era, de onde a gente vinha, esses contatos. E isso, ao longo da minha vida, até na minha carreira de arquitetura, andou em paralelo. Eu percebi que eu, assim, tive chamados. Eu tive um primeiro chamado, assim, bem forte em 2007, que eu certo. comecei a estudar sobre a consciência, sobre o que o nosso pensamento é capaz de fazer, o quanto a mente humana é capaz de criar. O Theta Healing trabalha muito nesse sentido, né, da quântica. Sim. Então, lá em 2007, eu comecei a ouvir esse chamado, mas, assim, eu continuei na arquitetura. Eu sempre verbalizei, olha, isso não é, o meu propósito. Eu sabia que não era. Eu era feliz como arquiteta, mas não era meu propósito. Certo. E aí, em 2015, teve uma crise, né, no país. Eu tenho até essa história gravada lá no meu Instagram, nos meus destaques, que é sobre mim. Muitas pessoas entram ali e Certo. falam, meu Deus, que história diferente. Bom, em 2015 teve essa questão toda no país, uma crise, a área de construção civil teve uma crise muito grande, Não e eu estava muito bem. simplesmente, a empresa que eu trabalhava, sabe, acabou, e eu não recebi nada, de um dia para o outro, eu tinha um salário muito bom, eu fiquei sem nada. E eu comecei a mandar meu currículo para muitos lugares, nada acontecia, eu comecei a achar aquilo muito estranho. Aí minha intuição falou, tem uma coisa estranha, errada acontecendo, porque não é Uhum. possível, eu não Já consigo ter tinha nenhuma ali, né, entrevista. Laila? Já tinha ali uma coisa que estava te desviando daquele caminho. Estou entendendo. Que a gente chama de intervenção divina, não é tempo Certo. divino, é uma outra coisa. Tá. E aí eu comecei a perceber que eu não entrava no vermelho por centavos. Era muito estranho. Bom, e aí um dia eu, cansada daquilo, sofrendo, mandando um monte de currículos, um dia eu ajoelhei, juro, eu ajoelhei e falei, Criador, Nossa, que lindo. eu não sei mais o que fazer, eu quero trabalhar lá, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar. E aí eu não conseguia nada. Nesse meio tempo, uma pessoa veio, eu tinha visto ela 4 vezes na vida, ela falou, você deveria fazer Theta Healing. Theta Healing? O que é isso? Aí ela falou, você é uma pessoa diferente das outras, você precisa fazer, estudar essa técnica. Aí eu falei, mas quanto que é esse curso? Aí ela me falou o valor, eu falei, impossível, estou passando por uma crise, não estou sem emprego. Ela falou, eu vou te pagar. Ali eu falei, tem uma coisa realmente por trás disso tudo. Que estava te Fui encaminhando para esse propósito, né? Fui fazer o Uhum. curso, muitas pessoas com muita dúvida e eu sentindo que eu estava só lembrando uma conexão muito grande. Ali eu já Tá. comecei a atender amigos, me atender, e eu comecei a perceber o quão poderoso é o Theta Healing. Por quê? O Theta Healing, ele trabalha diretamente com aquilo que a gente sente, pensa sobre nós e sobre a vida, e isso muda a sua realidade. Porque no universo, tudo é atração.
tudo aquilo que você pensa se torna real. Perfeito. E principalmente os seus pensamentos internos, o seu subconsciente, que a gente fica de dia, a gente acorda de manhã já falando, né? Ai, meu dia tá horrível, né? Porque eu também odeio meu chefe, né? Você fica falando, essa conversa interna dita muito o que vai ser a sua realidade. E o Theta Healing mexe exatamente nisso. Bom, aí fiz o curso, comecei a fazer atendimentos, assim, com pessoas que eu gostava. Tá. E aí eu comecei a fazer postagens no meu Instagram. E aí uma pessoa me procurou e falou, eu quero fazer. Quanto que é? Eu falei, não, é de graça. Nesse meio tempo, eu estava trabalhando sozinha como arquiteta, porque eu não conseguia mais entrar no mercado, em sofrimento, porque eu não gostava mais daquilo, de trabalhar sozinha. Eu trabalhava com planilhas orçamentárias, outra área. E aí o meu computador estragou. Eu falei, Deus, não é possível. Eu não sei o que você quer. E aí uma amiga, olha como é que é o universo, uma amiga me chamou para trabalhar na casa dela e ela recebia colegas de trabalho lá. Aí eu comecei a atender essas colegas de trabalho e as pessoas vinham me dizer, gente, eu tinha medo disso, não tenho mais. O que você está fazendo? É mágica? Eu falei, não, é Theta Healing. E aí uma amiga viu minha postagem e falou, eu vou te pagar. Eu falei, não, mas é de graça. Ela, não, não é de graça, nada é de graça. Uhum. E aí ela Aí me você pagou. começou a descobrir, assim, que já tinham pessoas A interessadas. minha vida mudou, a minha Eu vida mudou. Eu acredito. descobri meu propósito, eu não me sinto trabalhando hoje. Eu olho, assim, isso tem, sei lá, 6, 7 anos. Parece que é outra pessoa, outra vida. Uhum. Então, assim, o Theta Healing é extremamente transformador, tanto para quem atende, quanto para quem é atendido. Para Que quem enquanto eu recebe. atendo, eu tenho outras técnicas de terapia, eu trabalho com outras, eu faço uma mistura delas, né? O meu Tá, trabalho principal hoje tá. é atender pacientes. Mas eu tenho esse trabalho ali no Instagram muito dedicado, porque eu quero que muitas pessoas que não têm oportunidade ou Isso. não E têm é lindo o abertura, trabalho, é lindo, parabéns, assim, muito tá gratificante. muito, muito lindo, é muito maravilhoso. Qualquer pessoa pode entrar, pode assistir, como eu falei no começo, independente de qualquer crença religiosa. Você passa realmente uma paz muito grande quando você faz, você Obrigada. dá aquelas. Quando você começa a fazer sobre as ferramentas de cura, começa a falar para as pessoas. Nossa, eu assim, eu fico encantada. Eu já fiz um curso de Reiki. Eu conheço um pouco do Reiki. Para mim, o Theta Healing ainda é uma coisa nova. Mas, assim, quando eu comecei a te acompanhar, que eu comecei a assistir os teus vídeos e assistindo as mensagens, me passou, assim, uma coisa tão positiva, tão maravilhosa, tão boa. E é algo que eu acredito que nós somos capazes, né, de trabalhar isso aí e se melhorar. É como você falou, né? Às vezes a gente tem pessoas que acordam, às vezes de manhã, já começa com aquele monte de coisas negativas que ali vai, né, você sabe mais do que eu, vai criando ali, né, uma coisa que fica muito ruim depois o resto do dia. Eu Eu, estudo muito sobre isso. Toda a tá, realidade que você vê à sua volta, as pessoas que você atrai, a sua realidade material e emocional, diz respeito àquilo que você pensa e que você sente, principalmente no seu subconsciente. Ele está regendo a sua vida. O Theta Healing é uma terapia extremamente poderosa porque o terapeuta vai direto no subconsciente e muda aquela crença. Porque a gente traz muitas crenças, né? A gente tem, no Theta isso, Healing, a gente muitas. estuda muito sobre isso. Nós temos crenças que são primárias, que são aquelas que a gente aprende quando é criança. Ah, dinheiro não cai do céu. Se você não estudar, você não chega em lugar nenhum. Que vem fácil, vai fácil. Isso são crenças primárias que a gente vai escutando. Ou percebendo, Exatamente. meu pai e minha mãe brigam. Se o meu pai grita com a minha mãe, ela obedece. Se eu for violento, eu vou ser obedecido. Então, são Uhum. crenças que você aprende nessa fase. A gente tem as crenças genéticas, que a gente herda dos nossos pais, que a gente não herda Olha só a só. característica física. A gente Tá, tem as crenças dos povos que a gente descende, né? Dos povos que a gente vem, crenças de outras vidas. E a certo. gente tem as crenças de alma, que são aquelas crenças que fazem parte da nossa alma. E a gente mexe nesses 4 níveis. Então, por exemplo, o Theta Healing, se você falar para mim assim, eu sou uma pessoa que eu tô com problemas amorosos, minha vida amorosa é um desastre, eu tô sempre sozinha, eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa. E aí, Certo. o terapeuta vai fazer
sessões, não é possível precisar quantas sessões são necessárias. É uma terapia Ah, tá. muito Isso é rápida. importante, assim, a gente falar para as pessoas. Assim, você não dá para você dizer assim qual o número, dependendo, né, do subjeto, não dá para você dizer assim, você vai poder fazer 4, 5, 6 ou 10. Não, é Depende, preciso né, do entender, o resultado, Theta certo? Healing é muito vendido como, você faz uma sessão e você curou a sua vida. Isso é Tá, mentira. tá, Isso é ser leviano. É uma terapia muito mais rápida e muito mais profunda que as convencionais, justamente porque vai certo. direto no subconsciente e mexe com Aham, energias muito profundas. Então você vai em outras vidas, né? Dependendo então da intuição do terapeuta, isso se torna fácil de acessar, né? E a técnica certo. ensina a você Uhum. chegar, né, nesse lugar, mas você sendo intuitivo, isso se torna até mais. Deixa eu só fechar minha porta aqui, um minutinho que minha cadela abriu. Tá Espera aí. bom, tá tudo bem. Gente, e aí, vocês estão gostando? Não é interessante o assunto? E aí depois vocês colocam aí, tá? Se tem alguma coisa a mais que vocês queiram saber, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para a Laila. Vocês estão gostando do A minha, assunto? a minha Tá tudo bem cachorrinha aí? é viciada em Teta Healing, viu? Aí ela escuta que eu tô É, atendendo aqui, ela abre a porta. Até os a minha, animais ela tá sentem a aqui, minha eu vida. fechei. Eu tenho uma também, tem 9 anos, a Cristal. Então, quando eu vou fazer live, ela fica. Eu tenho uma caminha aqui do lado da porta do meu office, ela fica deitada, ela tá aqui deitada do lado da porta, sabe? Eu só não abro a porta para trazer, porque ela gosta muito de pular, então assim, ela vai me atrapalhar um pouco aqui. Mas ela fica tão quietinha, sabe? Parece que está participando de toda a live. Sim, os Bom animais sentem. demais. Tudo no universo é vibração. Tudo. Até as Bom, coisas né? materiais têm uma vibração. E essa vibração é atração, né? Eu falo assim, o universo tem 7 planos. A gente está no terceiro. O sexto plano da existência são as leis que regem o universo e não permitem que ele colapse. Então não é a bagunça que é aqui embaixo, não. Verdade. Essas leis elas funcionam 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então Ó, elas deixa eu estão só funcionando. responder, deixa eu só responder aqui, Janaína. Você perguntou pelo Instagram dela. Quando terminar a live, eu passo toda a informação, tá? Vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então, aguarda aí, quando a Bom, gente terminar a live, a gente passa aí as informações, tá? Que bom que você está interessado de querer saber. Desculpa eu ter te e aí, interrompido. continuando, o Theta Healing, por exemplo, voltando ao assunto ali que minha cadelinha interrompeu. Tá, Você me diz então que a sua vida amorosa é péssima, ela é bloqueada, nada dá certo. E aí, durante as sessões, e não tem como precisar, por quê? Foram muitas emoções e tá. percepções que fizeram você acreditar, ter as crenças que constituem toda a sua persona, toda a sua Nossa, que psique, para que interessante. você inconscientemente se mantenha nesse papel de eu não dou certo com ninguém, é melhor ficar sozinha, ou Hum, eu só atraio homens assim, ou mulheres assado. O seu olha, eu já subconsciente ouvi, entende que eu já ouvi muita amiga falar essas coisas assim. Ai, comigo. Tem até uma expressão, né, que o pessoal usa muito aí no Brasil. Ah, eu tenho um dedo podre para homem. Quer dizer, isso não é gente, o que que é aleatório. isso? Isso não é Ai, aleatório. Você tem tá, todo um conjunto de crenças. E aí o que acontece? O terapeuta vai começando a identificar que crenças são certo. essas, principalmente a crença mais profunda e raiz disso, e vai mexendo nisso e modificando. Então, no subconsciente. O Teta Healing, ele tem um pezinho lá na hipnose. Tem um Tá. pezinho. Não é hipnose, mas tem um Porque pezinho na faz hipnose. porque faz, Lália, faz uma meditação, não é? Tem a meditação? Sim, tem. Não Sim. é, Tá, imprescindível tá. a meditação guiada, mas a maioria dos terapeutas faz, por quê? Qual é a base do Theta Healing? Não a base filosófica, mas a base da técnica é você entrar em ondas cerebrais teta. Por quê? Descobriu-se, através de estudos, que essa onda cerebral, que é uma onda quase no sono, ela é capaz de criar realidades por conta de você Nossa, que estar interessante. aberto a Tá. receber. Eu acredito verdadeiramente nisso. Então, por exemplo, Uhum. eu dei o exemplo daquela crença que é muito comum. Ah, tudo que vem fácil, vai fácil. A gente tende a dar muito valor àquilo que é difícil, àquilo que requer muito trabalho. Por quê?
Nós, como humanidade, viemos aprendendo que aquilo que a gente aprende de qualquer jeito, sai de qualquer jeito. Certo. Mas, pela evolução e pela transição planetária, a gente aprende o quê? Não precisa mais. Assim como a Uhum. gente não precisa mais ajoelhar no milho, a gente não precisa mais acreditar nisso para dar valor às coisas. Sim, eu posso dar valor às coisas que chegam facilmente para mim. Não precisa ter esforço para eu valorizar, para eu saber que aquilo é valioso, Certo. sabe? Então, no teu caso, se a gente estivesse supostamente te atendendo, pode ser que com 3 sessões você fale, nossa, Laila, conheci uma pessoa com um padrão todo diferente. Uhum. Lembrando que as pessoas não podem se esquecer que relacionamento, seja ele de qualquer nível, principalmente o Tá. amoroso, ele é o quê? São mensageiros que a gente atrai para nos ensinar sobre nós mesmos. O que aquela pessoa está me dizendo sobre mim? Interessante. Então, eu parto sempre desse princípio. O que de mim faz dos outros o que são. Então, o que aquela pessoa está me mostrando sobre mim? É um espelho. Se aquela pessoa está sendo egoísta comigo, é porque eu sou egoísta comigo antes. O universo não entende o outro, ele só entende você. Então, o Theta Healing trabalha muito com essas Ah, tá. Tá percepções. entendendo. Interessante isso Tudo aí, né? sobre você. Olha para dentro. Não Uhum. existem culpados, não existem vítimas. O Teta Healing te tira desse papel da vítima. Ah, porque essa pessoa fez isso comigo. Não. Por que eu estou atraindo essa pessoa? O que ela está me ensinando de Exatamente. bom com esse desafio? Vamos trocar? Eu não preciso aprender assim. Eu posso aprender pelo amor. É igual a gente tinha um professor que dava zero em tudo na prova, e aquele professor que ensinava fazendo música. São maneiras de aprender. Então, Tá. tudo aquilo que chega até você, você atraiu. 88% pelo seu subconsciente. Então, qual é a chave para a gente melhorar a nossa vida? E o Theta Healing é uma técnica linda, poderosa e incrível para isso. Autoconhecimento. Muito Se legal. conhecer. O universo está dentro de nós. E o Theta Healing fala muito disso. É muito incrível, é transformador. Não tem como não se apaixonar. E assim, durante o atendimento, algumas poucas vezes há um certo desconforto, porque você chega às vezes numa dor. E você vai além da dor. Isso. O que Às é ir vezes além vai da dor? São, bem é, no a gente profundo, chama né? Para de, poder descobrir sim, isso. a gente chama de É. digging, que é o cavar, né, em inglês. Você está aí Digging, no fora, você inglês fala. é cavar. A gente até brinca muito com Você essa fala, expressão, ai, né? olha, É, eu vou dar um exemplo rápido para você. Eu tinha uma paciente que era tá. uma senhora e ela era casada e tinha um filho. E ela veio ao consultório falando, olha, eu sou uma pessoa que eu não aguento mais. Eu vivo sendo criticada pelo meu marido e pelo meu filho. Tudo que eu faço, eles têm uma crítica. Esse fim de semana eu fui Tudo fazer um tem gente almoço, assim. quando eu botei o almoço na mesa, meu filho falou que não gostava de bacalhau, meu marido falou que estava horrível porque tinha azeitona. Eu queria chorar, eu queria morrer, porque ela era Ah, aquela pessoa dedicada. E aí eu comecei a perguntar a ela assim: qual é o lado bom de ser criticada? Ela, nenhum. Que lado bom? Um lado bom de ser criticado? É horrível, eu sofro. Eu falei: o seu sistema de crenças entende que você tem um ganho, que é o ganho secundário. Aí ela falou: não sei. Aí eu falei: o que que você fica conversando com você depois que eles fazem a crítica? Aí eu aham. falo pra mim que eu vou ser perfeita, que da próxima vez eu vou fazer o melhor almoço do mundo, que eu não vou botar azeitona e que ele vai ser obrigado a dizer que eu fiz o melhor almoço, meu filho. Aí eu falei, tá aí o seu ganho secundário. Eu me aperfeiçoo na crítica. Eu busco a perfeição sendo criticada. Aí eu falei, quem te ensinou isso? Aonde você aprendeu isso? Eu falei, volta lá na tua infância. Aí ela começou a chorar, falou, meu pai. Eu, quando era criança, eu chegava com a minha nota 9,8, ao invés de ele me dar parabéns, falar que nota incrível, você errou aqui nesses 2 décimos. Tá errado. Ele olhava para a crítica. Ali ela aprendeu, eu me melhoro sendo criticada. Então, ela emitia esses sinais Uhum. inconscientemente. Eu quero Inconsciente. ser criticada, porque só assim eu melhoro. Nossa. Quando você começa a fazer o Theta Healing, receber a técnica ou estudar, você fica assim, é quase espantada com a quantidade de coisas que a gente ensina errado para os nossos filhos.
a não chorar. Tá errado chorar. Não chora, não. Que feio sentir raiva, hein? Ou É. seja, usa a raiva a seu favor. Tá tudo bem sentir raiva, né? É Quando a gente porque fala para os são, nossos são, filhos, vai estudar, menino. como é que se diz? Todos nós, né, passamos por esses momentos, né? Então, assim, você começar a trabalhar desde com as crianças de uma forma bastante positiva, mas mostrando uma realidade, né? Assim, sem querer mascarar a situação, né? Entre o meio dos Teta Healers, a gente fala assim, que todo mundo que quer ser pai e mãe devia fazer Teta Healing antes. Estudar a técnica. Eu até aconselho, mesmo quem... muita gente fala, mas eu não tenho perfil para ser terapeuta. Para ser terapeuta tem que ter um perfil, né? É igual para ser médico, igual para ser veterinário, enfim. Não importa, se você fizer o curso, você vai sair de lá transformado. E são inúmeros cursos. Você tem lá uma grade com pré-requisitos, são 3 ou 4, se eu não me engano, e depois ela abre essa grade. Você aprende a falar com animais, a se comunicar com o seu bichinho, a se comunicar com as plantas. Você aprende a amar melhor, que tem, por exemplo, o curso da alma gêmea maravilhoso. Você tem a anatomia intuitiva, que eu já fiz, que é incrível. São 15 dias estudando todo o nosso sistema, todo o nosso corpo, o funcionamento de forma intuitiva. Então, a técnica é feita de olhos fechados, você fecha os olhos para poder entrar nessas ondas cerebrais que te permitem ouvir a voz da criação, ter intuições, fazer comandos. Durante o comando, o terapeuta precisa ver aquilo acontecendo, é muito importante. Tudo, assim, todo mundo que está assistindo aqui, que vai assistir, precisa entender o Tá. seguinte, tudo aquilo que está no material aqui, que está aqui, foi pensado antes. A mente humana pensa em realizar. Então, é o poder da mente que faz tudo à sua volta acontecer. Ô, Laila, eu tenho muita, eu acho que muita gente que está aqui deve também sentir a mesma coisa. Eu tenho muita intuição. A minha intuição, às vezes, ela chega até, assim, até a me assustar, vamos dizer assim. Por exemplo, às vezes, assim, chega um momento, assim, que eu já sei o que aquela pessoa vai falar para mim. Eu já estou sabendo que a pessoa vai chegar para mim e vai me contar. Às vezes, eu já tive várias situações na minha vida que eu acho que a intuição ela veio muito forte, entendeu? Sempre. Então, eu acho que quando você tem intuição, talvez seja mais fácil você compreender essas terapias. Você acha que sim? Você acha que isso ajuda? Para receber, não. Não. Para atuar, sim. Para atuar, sim. Uma boa Faz pergunta. muita diferença. Não quer dizer que se você não. Intuição todos temos. Todos. Tá, Porque nós temos a partícula divina que nos permite nos conectar a Ele, que é o tudo que é, que sabe tudo. certo. E a Aham, pessoa não precisa chamar de Deus. É a força criadora que cria tudo. Existe uma sim. energia criadora que cria tudo, que possibilita isso. Aham, Então, se você é intuitivo, a facilidade. Por exemplo, muitas vezes eu estou atendendo um paciente e eu pergunto assim: qual é o teu sentimento em relação a isso? Qual é a tua primeira memória? Porque a gente identifica um aham, trauma. Aonde foi que essa criança ou essa pessoa aprendeu aquilo? Porque aí a gente mexe lá, a gente faz uma ressignificação dessa memória. Aí a pessoa fala: não lembro, não sei. Você quer ver um tá. exemplo? Eu gosto muito de dar exemplo para vocês entenderem. Eu estava Tá atendendo uma certo. paciente que ela me falou assim: eu quero fazer uma sessão porque eu me sinto totalmente deslocada, fora de contexto. Ah, tudo bem. Hum, Aí eu perguntei para ela: quando começou isso? Ah, eu tinha 12 anos, eu fui com a minha mãe e com o meu irmão comprar uma calça jeans. E eu sempre fui muito grande. Eu não era gorda, eu era grande. Então, nenhuma calça jeans servia em mim nas lojas de criança. Eu tive que ir numa loja de adulto. Eu me senti ali E ela tinha completamente 12 anos, né? Quer dizer, ainda estava naquela 12. idade considerada Aí, por criança. experiência, eu falei: não foi ali. 12 anos já está muito velha para isso. Tá, Aprendeu antes. Aí eu pedi a fonte. Eu falei: fonte, me mostra. Eu falei: você não tem uma memória mais antiga? Não, não tenho. Não lembro. Tem gente que bloqueia tudo, não lembra a infância. certo. Aham. Aí eu falei assim, fonte, me mostra. Me mostra onde foi. Aí eu vi, assim, uma mulher grávida.
A minha visão, eu estava em cima dela, assim. Eu vi a mulher grávida, eu vi ela por cima. Aham. Com a barriga já assim, com 6, 7 meses. E ela fazendo assim, sabe? Tipo, como se estivesse incomodada com aquilo. Tá. Aí eu perguntei assim, criador, ela é quem? Ela é a moça ou é o bebê? Porque eu falei, às vezes ela teve uma gravidez, alguma coisa, né? Ele tá me mostrando uma outra vida. Aham. Que é a Aí mãe, a certo. minha visão foi pro bebê. Eu falei, é ela, o bebê. Aí eu falei para ela assim, você pode me dizer quais foram as circunstâncias da sua gestação, quando você era um bebê? Como é que aconteceu? Tua mãe te contou? Ela falou, eu não sei, porque minha mãe biológica, ela me deu. Ela não me quis. Ali foi o momento Tá onde se explicado. sentiu não adequada. Tipo, é um erro. Eu não quero. Você não deveria estar aqui. Que é esse sentimento que ela tinha e que foi recriado ali na calça jeans. E foi recriado inúmeras vezes. Ela se sente assim. Eu sou inadequada, eu sou um erro, não devia estar aqui. E aí eu só encontrei esse momento pela intuição. Então, é importante, é muito bom que o terapeuta desenvolva a intuição, porque todos temos. A Tá. questão é o quanto você confia nela. Se Uhum. você desconfia da sua intuição, você está desconectado dela. Então é preciso confiar. E como confiar? Saber diferenciar o que é a sua mente criando coisas e o que é a voz da criação dizendo é isso e acabou. Você vê que ficou. Como é que eu ia saber? Era a primeira sessão que eu estava fazendo com ela. Eu Tá. tive inúmeras provas disso, né? De eu olhar a pessoa e falar: olha, eu estou vendo isso. A pessoa dizer para mim assim: gente, mas era a roupa que eu usava, você está vendo aquela roupa. Eu falei: eu não estou vendo, estão me mostrando. Eu Certo. não sou mágica. É pura intuição. A gente vai e volta nos momentos, né? E pergunta onde foi, quando foi, pergunta umidade, vem idade certinha. Então, a intuição é importante o terapeuta desenvolver. E isso é feito, tá? No primeiro curso é bem ativado, É você tem bem ativação de colocado, DNA. colocado isso Sim, sim. com muita força, né? Então vamos explicar exatamente como é que é como que funciona uma sessão, assim, como que você trabalha. Você já começou a falar um pouco, mas assim, vamos esclarecer mais aqui para as pessoas que ainda não conhecem, né? Bom, a sessão dura, assim, eu sou uma pessoa intensa, tá? Tem pessoas que contam no relógio, é 1 hora, acabou, Certo. e exercem preços de tabela. Eu não. Eu sou uma pessoa que eu sou mais maleável, então como é que eu faço? A sessão, eu vou falar por mim, mas assim, de forma geral é assim. Claro, claro. Você Quem é profissional, porque começa a uma gente. conversa com o paciente que Isso, pode ser por vídeo, tá. pode ser presencial. E aí você, nessa conversa, você entende um pouquinho. Eu, particularmente, não gosto de ficar pedindo detalhes. Eu gosto de ir na intuição, porque aí isso acentua a minha convicção de que eu estou indo pelo caminho certo. Então, eu não gosto de ficar sabendo muito, não. Eu só me fala o que você está sentindo. Ah, eu estou sentindo isso. Qual é a tua angústia? Eu entro pela angústia. A minha angústia é isso. Ou então, eu quero fazer uma viagem para a Itália, eu estou com passaporte, mas toda hora que eu vou viajar acontece um troço. Isso Isso é. é energia. É Aham, energia, é eu já afirmo energia. que é. Eu conheço uma pessoa que, sem querer te interromper, que programou uma viagem para vir me visitar 2 vezes e 2 coisas aconteceram e assim, faltando pouco tempo, acontecia uma coisa, a pessoa não vinha, entendeu? Quando veio a terceira vez, eu acho que a viagem não foi uma coisa muito legal, Olha, tem entendeu? vezes que a gente começa a atender um paciente, ele está com tanto medo de olhar para aquilo que começa a Tá. dar problema na ligação, cai a ligação. Se for presencial, chega alguém e Ah, interrompe a sessão. certo. O terapeuta identifica também, olha, tem energias aqui, a gente precisa liberar essas energias. Você faz um comando e libera. O Theta Healing trabalha com comandos. Então, são comandos que você pede permissão à pessoa. Eu posso fazer isso? Você me permite trocar isso? Permito. Aí você vai e troca, muda. E tem Tá. que ver isso acontecer, para que aquilo realmente se materialize. Bom, aí voltando à sessão. Aí você conversa um pouco, aí cada terapeuta tem, né, A sua seu lastro, né? Olha, forma, eu né? converso mais, converso menos, a gente tem uma conversa inicial.
até para você poder conhecer a pessoa que vai mexer nas suas emoções. A pessoa vai mexer na sua cabeça. Tem que ter cuidado com quem você escolhe. Eu conheço pessoas que fizeram técnicas quânticas, que são muito profundas, e fizeram a primeira e ficaram, meu Deus, eu não sei o que fazer agora, né? Igual uma constelação. Aquilo traz uma expansão de consciência muito grande. Por isso que eu falo, as pessoas que me procuram falam, em quantas sessões? Eu falei, aí eu falo com a minha egrégora, eu conto ou vocês contam? Não tem. É igual a terapia. Quando você vai fazer, tratar no psicólogo, que trata o racional, o consciente, você vai para um terapeuta haitiano ou lacaniano, ele não diz para você quando ele vai te dar alta. É verdade. Mas tudo é um Isso processo, é né? impossível. Isso. O Theta Healing tem muito essa ideia de, cara, você é livre. Então, se você disser, eu não quero mais fazer, ninguém está preso. A liberdade do Theta Healing é incrível também de dizer, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua evolução, né? Nunca é o outro, eu olho para mim. O que eu posso fazer de melhor hoje para melhorar o mundo comigo? Certo. É isso, a gente não muda ninguém. A gente muda a gente porque quando a gente se muda, tudo à nossa volta muda. Então o Theta Healing não tem isso. Agora, quando as pessoas me procuram assim, eu queria saber, vou fazer uma sessão, eu queria me curar do meu problema de prosperidade. Eu falo, você procurou a pessoa errada. Eu não vou conseguir, eu consigo te ajudar? Sim. Tá. Mas eu preciso trabalhar em você até eu chegar onde eu preciso chegar. E isso não tem como te dizer. Né? Exatamente. Eu falo, é preciso, eu até estimulo nos meus valores, eu coloco planos, né, para você estimular a pessoa a ficar tratando. E assim, via de regra, quase todo mundo começa e não quer parar. Porque é tão maravilhoso você ver a mudança, assim. Por exemplo, a primeira sessão que eu fiz em mim, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Os terapeutas, em geral, têm um traço da codependência, né? Quer curar todo mundo, quer resolver a vida de todo mundo. Todo terapeuta tem esse movimento. E aí ele acaba usando isso a favor dele, né? A favor das pessoas e começa a ter prosperidade por isso. E aí eu fiz para mim para aprender a dizer não. Eu não sabia dizer não. Eu enrolava, mas dava um jeito para fazer. Eu vivia enrolada. E aí, acho que 2, 3 dias depois, porque é imediato. Você pode demorar a perceber o quão aquilo já te modificou, mas a mudança é imediata. E aí, acho que uns 3 dias depois, alguém, não sei se foi meu marido, me pediu assim, deixa eu pegar esse travesseiro. Eu falei, não. Eu cheguei a andar, eu parei. Falei, gente, eu falei, não. É interessante, viu? Eu falei, não. Sem dor, tá? A gente saber, né? A gente saber que existem coisas assim que a gente às vezes carrega a vida inteira, né, Laila? Carrega a vida inteira, assim, não tem coragem de dizer não, não tem coragem de recorrer, assim, de dispensar um convite, né? Assim, às vezes a pessoa te convida para um lugar, para uma festa, sei lá o quê, que você não está afim de ir, aí a pessoa fica dando desculpa e não tem coragem de dizer, não quero ir. Tem técnicas para isso. Posso te responder então, depois? Eu já fui lá ver lá no seu Instagram, eu sei que tem. Porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Às vezes eu recebia convites assim de festa, porque tem festa que você não está afim de ir. Eu não vou nem dizer aqui o tipo de festa que eu não gosto de ir. Mas, assim, tem coisa que, assim, que não dá mais, eu não tenho mais saco para essas coisas. Aí a pessoa te convida, aí fica insistindo com vocês, a dizer assim, não, é porque eu tenho um outro compromisso, é que eu já... Aí você começa a mentir, né? Você começa a mentir, criar uma própria mentira ao redor de você, você está entendendo? Para você se justificar, uma coisa muito simples, você dizer, não quero ir. E agradecer, obrigada. Por quê? Porque aí você fica com medo que aquela outra pessoa que te convidou, ela nunca mais vai te convidar, ou ela vai quebrar ali um laço de amizade. Eu não sei se eu estou sendo clara. Mas eu sentia muito isso, entendeu? Assim, com grandes amigas. E fica com raiva mesmo, sabe? Você não aceitou meu convite. E eu passa até, na sua assim, cara. eu deixo aqui até as pessoas que quiserem entrar no meu Instagram, eu tenho um canal no YouTube onde eu disponibilizo. Há muito tempo eu gravei algumas sessões de Theta Healing. E estão lá disponíveis, gratuitos. Quem quiser entrar pode fazer para sentir como é que é. Sendo que é importante frisar que
As sessões que eu faço públicas, né, gratuitas, eu fazia muitas lives no Instagram também. Hoje Ah, está mais desafiador por conta do tempo. Eu tenho atendido 6, 7 pessoas por dia, muita inclusive fim de gente. semana. Muita gente. Então, ali, as sessões que são disponíveis gratuitas, no meu Instagram tem várias, e no YouTube tem também. Uhum, Eu trabalho crenças que são muito comuns para aquele assunto. Então, por exemplo, se eu botei lá para autoestima e uhum, amor próprio, eu vou trabalhar crenças coletivas que muitas pessoas têm. Eu não posso me amar primeiro, eu tenho que amar o outro primeiro. É egoísta me amar primeiro. Então, eu vou mexendo em crenças que são comuns a muitas pessoas. E você fazendo ali e dizendo uhum. sim, você recebe. Essa modificação é feita em você. Porque o universo não entende tempo. Passado, presente e futuro é uma coisa daqui, do terceiro plano. Então, por isso que a Aqui tá. técnica do Theta Healing vai Esse, lá no teu passado e mexe. Você quer ver? Tem vezes que eu estou atendendo um paciente, outro dia eu estava atendendo uma comissária. E aí ela tinha uma sensação de medo em relação a uma situação que ela vivia de forma recorrente. uhum. Aí eu falei, vamos lá no medo. Aí eu levei ela, a gente cria a situação. Aí ela, eu tô sentindo medo. Aí eu fiz os comandos que veio para mim a informação do que eu deveria fazer. Fiz. Quando eu terminei, eu falei, volta no medo. Ela, gente, o que que você faz, hein? Foi muito engraçado. O que que você faz, hein? Eu falei, faz o quê? Não tô sentindo medo. Aí eu falei, não sou eu, não. É a energia da fonte criadora. Eu sou só o canal para isso. Ela, gente, isso é incrível. Eu falei, então, no seu subconsciente agora não tem mais medo para isso. Então você não vai mais atrair as situações que você atraía para acionar esse medo. E eu falei, você vê tanto que é uma coisa sua, que ela estava numa situação coletiva, ninguém Uhum. teve medo, só ela. Só ela ficou Ela com medo foi da a situação, única. porque o Tá. medo era dela. Quando a gente faz Isso. atendimento individual, eu vou lá no seu medo, porque você tem tanto a parte coletiva quanto a parte que é só tua. Ah, Se as pessoas interessante. soubessem, assim, o poder do Theta Healing e a riqueza que é, por isso que muita gente fala, nossa, você faz muito trabalho gratuito. Eu falei, gente, mas eu quero melhorar o mundo. Eu quero que todo Não, é mundo legal também, viva sabe, isso. Laila? É legal também, assim, assim, se você tem tanto conhecimento, você tem os seus clientes, né, as pessoas que te procuram, né, profissionalmente, que você atende tudo. Mas se você pode passar para aquelas pessoas que não têm muito acesso, que não sabem, eu acho que também é uma coisa de dividir, é legal isso, né, assim, você ajudar. Você não, a gente às vezes até não tem, pode até não ter nem ideia da diferença que você vai fazer na vida de alguém, né? Com um pequeno Eu gesto, recebo né? inúmeros depoimentos Isso, todos os dias. exatamente. É assim, é de uma Exatamente. riqueza. Meire, eu vou te Olha, falar. As pessoas me procuram muito assim, eu quero encontrar meu propósito. Eu não sei qual é o meu é, propósito. Aí eu falo, fecha teus olhos e me fala o que que você faria para o planeta, para as pessoas, para a sociedade, se não tivesse dinheiro. O que que você faria? Eu faria o que eu estou fazendo hoje. Mesmo se a gente não precisasse de dinheiro para viver, porque a necessidade do material existe, claro. eu faria isso. Naquela minha trajetória da arquitetura, olha que coisa engraçada, isso sempre acontece. Quando a gente está se curando de uma situação profunda, ou se Uhum. livrando de alguma coisa, o universo envia o último teste para a gente. Isso é uma convicção que eu tenho, isso acontece com todos os meus pacientes, comigo aconteceu. Eu verbalizava o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com Teta Healing, eu falei, meu Deus, eu amo fazer isso, eu amava, continuo amando. Eu falava, gente, que coisa deliciosa fazer isso, é delicioso. Aí, quando eu comecei a ter prosperidade com Teta Healing, eu falava assim, eu só volto para arquitetura se eu conseguir um emprego em Niterói, ganhando, na época eu falava R$ 8.000, e com tudo, com plano de saúde, com tudo. Porque eu ainda tinha aquela Uhum. coisa, né, Todos os da benefícios. pseudo-segurança. É. Aham. E aí, quando eu já estava assim, feliz trabalhando com Teta Healing, uma colega me ligou e falou, Laila, lembra aquele currículo que você me emprestou? Tem uma entrevista para você num colégio famosíssimo aqui de Niterói, que é um colégio muito bom, um dos melhores colégios, para ser arquiteta do colégio, porque o colégio precisa muito, que toda hora tem obras. Meire, eu fui para aquela entrevista, eu queria Eu imagino. morrer. Eu queria, eu queria morrer. Eu falei, gente, eu fui assim, parecia que eu estava indo para guilhotina.
Eu já tive uma Aí cheguei situação lá, assim. olha, vai Você vendo. aí Aí olha só como é que o universo, querendo que não dê certo. É muito olha como o louco universo é isso. um fanfarrão, vai vendo. Aham. Aí ele escuta o que a gente fala, ele diz sim para tudo que você fala e que você pensa. Aí eu cheguei na entrevista, fiquei esperando. E aí, enquanto eu estava esperando, eu assim, gente, eu não queria estar aqui. E eu me sentindo assim, ingrata, né? Que foi tudo que eu queria, eu pedi aquilo há muito tempo. Eu tenho uma filha pequena, eu falei, eu precisava de segurança, né? Aham. E aí eu fui, me conectei, entrei em Teta, porque Teta Healer entra em Teta em qualquer segundo. E aí eu falei, Fonte, me mostra se eu devia estar aqui ou não. Aí quando eu olhei, que eu estava esperando, eu olhei para o painel, tinha um painel todo de girassóis. E na época, o meu canal, eu Nossa. botava um girassol. Aí me deu um negócio, eu falei, não é para eu estar aqui. Não é Não. para eu fazer isso. Mas eu falei, bom, vou fazer entrevista, né? Já estou aqui. Eu fui para entrevista. Aí fiz a entrevista, eu vi que a menina estava encantada comigo. Eu tinha um currículo muito bom. Aí quando Certo. chegou no final, eu falei, vou sabotar a entrevista. Aí ela perguntou assim, você já está há 3 anos na informalidade, por conta do emprego que eu perdi, eram 3 ou 4 anos. Por que você quer voltar para a formalidade, para o emprego formal? Eu já tinha a resposta que ela queria ouvir. Ah, Aham. porque essa empresa é maravilhosa. Aí eu falei, não, quem falou que eu quero voltar para a formalidade? Eu estou aberta a tudo que o universo tem para me entregar. Eu estou muito bem no que eu faço. Eu sabotei a entrevista ali, né? É, Aí você eu já passei não uma era o semana que com você queria medo, porque fazer. ainda assim eu tinha um currículo muito bom. Quando tocava meu telefone, eu ficava apreensiva, assim, não quero que me liguem, né? Aí eu vi uma ligação num número fixo de Niterói, eu não atendi. Não atendi. E eu não me arrependo nem um pouco. Mas eu descobri que esse emprego tinha plano de saúde, tinha escola gratuita, eu não ia pagar a escola, Ah, e o valor do salário era R$ 8.000. era justamente o que você estava No idealizando caso, acho que era 8 e mil, era 7.000 que eu falava. sete tá. mil e o valor era 7.000. Aham. Eu falei, universo, você é fogo, hein? Mas eu falei, a minha escolha é essa. Eu escolho. Hoje, meu patrão é o criador, ele não falha comigo, e eu me sinto extremamente segura com o que eu estou fazendo, por conta de muitos trabalhos que eu fiz comigo. Porque eu tinha a crença de É. que segurança é só um emprego com carteira assinada. Eu tinha tudo isso, eu fui mexendo muito em mim. Eu mexi muito em mim. A gente, o Teta Healing tem cursos que você faz que os professores, os instrutores fazem isso. Eles tiram uma foto sua no início e no fim. Você fica com a cara diferente. Ah, tá. Você muda E fisicamente. aí vai mostrando, né, a diferença da evolução que você vai tendo, né? E o que que a gente pode dizer assim, o que que a gente pode tratar realmente no Tetra Relief, para explicar para as pessoas, né, para quem não conhece. Bom, Assim, coisas, basicamente tudo. Mas eu tudo, que vou você ser está mais pensando. específica. Tá, tá bom. Desde fobias, desordens, qualquer tipo de Fobias, que é uma coisa neurose, bem interessante, né? doenças. O Theta Fobia é um Healing é tema, certo? isso, medos, fobias, Medo, neurose, fobia, porque as pessoas depressões. têm muito. Uhum. Sim, inclusive doenças físicas. Por quê? O Theta Healing, assim como a quântica e até a própria ciência já entende que aquilo começou no emocional. Então, se você mexe no emocional, o seu corpo físico responde. A doença nunca é uma inimiga, ela veio te ensinar alguma coisa. Então, a gente parte daí. O que essa doença está Exatamente. te ensinando de bom? Ah, tal coisa. Então, vamos trocar? Você pode aprender isso de outra maneira, não precisa ser com a doença. Aí você vai Tá. mexendo lá, enfim. Então, trata desde as desordens, fobias, como pode ajudar você, por exemplo, a manifestar coisas materiais e não materiais, como pode te ajudar a falar com um ancestral, a conversar com o ancestral, a atrair a alma gêmea. A alma gêmea, a gente entende que. Eu até falo, quando alguém me procura, eu quero atrair minha alma gêmea. Eu falei, olha só, vou primeiro te explicar como funciona, para depois você não me ligar dizendo, olha, eu quero ir falar com saque, controle de qualidade. Por quê? A alma gêmea, ela já diz, é a pessoa Olha, mais deixa eu só compatível. responder aqui, Gabriela, desculpa. Deixa eu só responder, porque as perguntas vão subindo aqui, Laila, e a gente fica. As pessoas ficam querendo saber também. A Gabriela está perguntando qual é o nome da lista da entrevistada. Gente, eu vou passar aqui no final, mas se vocês já quiserem saber,
A Laila tá no canal de cura oficial, tá? No Instagram, tá bom? Mas daqui a pouco eu passo para vocês, tá bom? Quando a gente acabar aqui a entrevista. Vamos lá, tá, Janaína? Ô, Gabriela, acho que eu te respondi. Desculpa, é porque tem uma série de perguntas aqui, o pessoal vai mandando e a gente não quer deixar de dar A gente atenção para quem está pode, se interessado. você quiser, reserva um tempinho no final, vai correndo aí as perguntas, se tiver alguma para mim, pode me perguntar, Tá, mas assim, eu já deixo aqui aberto que quem não conseguir ser respondido, porque às vezes a gente não acha a pergunta, pode me mandar claro, mensagem, claro. depois eu respondo prontamente, sem problema, Manda tá? mensagem, Eu eu até posso respondo deixar meu mesmo, tá? WhatsApp também. Uhum. Então, eu passo tudo aqui, na hora que eu ficar com a live, eu já passo toda a informação. Então, a gente estava falando, né? Você estava falando justamente do que pode tratar. Do que pode Então, no tratar. caso de Então, você fobias, pode. A alma gêmea. Eu estava falando da alma gêmea. Então, a tá. alma gêmea é sempre. O que que é gêmeo? É aquela pessoa mais compatível com você. Então, você, por exemplo, você está aqui. Aí você me procura, eu quero atrair minha alma gêmea. Você vai atrair esse tipo de pessoa. Ah, mas ele é grosso. Ele está em ressonância com o que você tem dentro de você. Então, vamos trabalhar você para você se elevar e ficar aqui para você atrair esse tipo de pessoa. Tá. Aquilo que eu falei lá no início, nunca é o outro. O que existe em você que atrai essa pessoa? Sempre partindo do princípio, se essa pessoa ela não te vê, é porque você não se vê. Em algum nível você não se vê. Se essa pessoa ela te trai, é porque em algum nível você está se traindo. Você é infiel a você. Então, tudo assim é uma resposta do universo. O universo está vibrando, ele não entende o outro, o universo entende vibração. O que que você está vibrando? Certo. A gente precisa entender isso, nós como humanidade. Tudo aquilo que eu vibro vai voltar para mim. As leis universais que eu falei lá no início. As Tá. leis universais não são iguais a essas leis daqui que a gente burla a lei, não. Que o advogado conta uma história, aí vem alguém e conta um negócio. Não. É. Essas leis não permitem que o universo, imagina o universo inteiro, não estou falando de uma galáxia, não. O universo inteiro não vai colapsar. Então, elas funcionam. As leis universais, eu até trouxe um livro aqui para indicar, quem quiser ler. Tá, mostra Não aí. precisa. Eu não sei se ele vai aparecer ao contrário, que eu acho Tá. que tá. Mas aí Mas você tira depois uma foto. você pode mandar É. para mim. Ele se chama Eu Theta passo Healing, aqui. ó, os Tá. 7 planos da Tô vendo. existência. Ah, E ele interessante. trata, ele foi escrito pela pessoa que intuiu a técnica, que é a incrível Vianna Stibble, e ele trata da filosofia da técnica do Theta Healing. Então ele fala sobre as leis universais, fala sobre os planos da existência, né? A gente tem muitas dimensões entre cada plano. Por exemplo, eu trabalho, a gente está falando sobre o Theta aqui, né? Sobre o Theta Healing. Mas eu trabalho com outras técnicas. Uma das que eu trabalho, que é a terapia multidimensional, ela trabalha com seres multidimensionais. Aí você tem seres de todos os tipos, de todos os planos. Uhum. Então, essa lei universal, quando você, né, voltando lá, o que o Theta Healing é capaz de fazer? Ele é capaz de desbloquear a sua vida em todos os sentidos, em qualquer área. A gente tem muitos bloqueios, né? Assim, é muita coisa que ficou acumulada, que a gente traz junto, né? Assim, dos nossos pais. Eu tenho coisas assim de professores que eram meus professores de criança que eu lembro até hoje. É interessante isso, né? Assim, a forma de Sim, ó, falar. você quer ver a emoção, principalmente a emoção lembrada ou não, tá? Vamos Tá. lá. Se eu perguntar para você assim, como é que estava o tempo, o céu, no dia 13 de fevereiro de 2000? Provavelmente você não vai lembrar, você vai dizer, eu não Você não vai sei. lembrar, é. Não, é. Agora, se eu perguntar assim, você tem filhos? Uhum. Eu? Você tem filhos? É. Não, não. Então, foi casada ou já perdeu um Já pai ou uma foi. mãe? Não, já foi casada. Eu estou no meu segundo casamento. Então, Tenho se uma você fez exceção. uma. Eu tenho filhos do marido do Então, do você já primeiro perdeu alguém casamento. querido? Já Já. perdeu alguém querido? Sim, sim, já Então, perdi. se eu te perguntar como é que estava o dia do funeral da pessoa que você amava, você vai lembrar. Você vai dizer, ai, Ah, estava sol, estava chovendo. eu lembro exatamente. Por Eu lembro. que que você lembra desse dia e não lembra do dia 13 de fevereiro? Emoção.
Então, às vezes a gente sofre uma emoção quando a gente é criança. Por exemplo, você está com 5 aninhos e aí a sua mãe bate de carro. Ou o seu pai agride a sua mãe. Aquilo ali gera uma quantidade absurda de crenças, muito Certo. profundas. E se você não for lá e tratar, você vai ficar emitindo para o universo essa crença. É isso que eu acredito. Aí você fala no seu racional, a gente, mas eu quero muito encontrar alguém. Eu quero me relacionar. Só encontro o homem casado. Você, no fundo, você acredita, eu não quero me relacionar, porque me relacionar é perigoso. Então eu atraio pessoas indisponíveis, que aí eu dou a desculpa, é a vítima, né? Ah, eu não consigo, porque eu só atraio pessoa casada. Eu não sei, tem dedo podre. É, O seu sistema de as pessoas, eu já crenças, escutei ele muito, cria, muita amiga fala isso. Eu ele, digo, não ele, ele fala não é um isso. louco sabotador, não é. Isso. Ele faz aquilo porque aquilo é vital para você. Muitas vezes a gente está tratando o paciente no consultório ou ao vivo, você vai chegando na crença raiz, ele chega a se mexer. Muitos choram, né? Porque você lembra Aham. daquela emoção, é Ô, muito Laila, eu vou te contar emocionante. aqui, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo para servir como exemplo para as pessoas, para entenderem como talvez, eu tenho certeza que esse trabalho que você faz, Teta Healing, ajuda muito essas pessoas que têm essa fobia que eu tive durante muitos anos. Hoje eu já estou bem melhor. Quando eu era criança, pessoal, eu estou contando aqui uma coisa minha, tá? A Meire, que aconteceu comigo. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos, não me lembro exatamente assim, mas era mais ou menos o meu tipo físico, era de uma criança de 5, 6 anos. É, tinha uma cobra no quintal da casa de uma mãe de uma amiga. E aí as amigas disseram para mim que aquela cobra, ela ia me pegar, aquela coisa de menino, né, de criança brincando, falou assim: "Ah, você tem que subir na cadeira porque a cobra vai te pegar e tal, vai te morder", e fizeram aquela coisa toda. Eu passei, gente, muitos anos que eu não podia ver cobra num livro, num desenho, num filme. E eu fui fazer terapia. Vocês acreditam que eu fui fazer terapia para tirar esse medo de cobra? E aí Uhum. aconteceram várias situações da minha vida. Eu estou contando aqui uma coisa pessoal que aconteceu comigo. Eu cheguei a me hospedar no hotel na Flórida, num lugar lindo, e na recepção do hotel tinha aquela estátua, que eu acho que é alguma coisa ligada à cultura chinesa, não sei o que que é, aquela estátua que tem duas cobras assim que se juntam. Quando eu cheguei na recepção do hotel, eu falei, eu não vou ficar hospedada aqui nesse hotel. Gente, eu não dei escândalo, porque eu não sou uma pessoa escandalosa. Mas assim, eu saí da recepção e falei, eu vou pro carro, eu não vou ficar, vamos conseguir outro hotel, porque eu não vou conseguir estar hospedada nesse hotel, porque toda vez que eu sair do elevador, eu vou estar de frente para essas duas cobras, entendeu? Assim, duas, aquela coisa. E nos livros, entendeu? Aqui ia ler livro de criança, né? Que eu trabalhei muito com criança e tal, ainda trabalho até hoje. Eu ia ler livro, tinha cobra, Laila. Eu virava a página. Aí as crianças falavam assim, Miss Mary, you forgot the snake. Aí eu digo, it's not snake in here. Aí eu dizia, tem uma cobra aí. Por quê? Porque eu tinha esse medo profundo de cobra. Aí eu fui fazer terapia, e aí a minha terapeuta, ela me ajudou e me ensinou vários exercícios, e assim, várias coisas que me ajudaram. Então, hoje em dia, eu já consigo assistir um filme que aparece lá uma cobra, não sei aonde, já consigo, assim, chegar no lugar, se tiver, eu vejo, entendeu? Mas, assim, não é uma coisa que eu gosto, mas eu já estou bem melhor, porque eu passava mal mesmo. Eu não sei se as pessoas conseguiram entender. É uma fobia que muita gente tem, não sabe. Pode ser de cobra, pode ser de um outro bicho, Uhum. não é, Laila? Pode ser de qualquer outra coisa. Tem gente que tem medo de Normalmente, elevador, quando a pessoa né? tem, por exemplo, um medo, né? No Teta Healing a gente trata assim, para dar um exemplo bem prático. Tá. Ah, eu tenho medo de avião. E Aham. aí você, quando começa a sessão, você vai e pergunta para a pessoa, esse é um tipo de abordagem, tem vários tipos, eu estou dando um exemplo. Aí você pergunta para a pessoa assim, quando que começou esse medo? Ah, começou em tal fase da minha vida. O que que você acha que pode acontecer? Né? Vai no medo, o que que pode acontecer de pior? Ah, o avião caiu. As pessoas começaram a gritar, o avião caiu. Tá, e Certo. se o avião cair? O avião caiu, o que acontece?
Ah, eu morro. Tá, vamos nesse medo aí. Você morreu, o que que pode acontecer depois? Ai, eu não sei, me dá uma sensação de solidão. Tá, vamos na solidão. O que que pode acontecer se você ficar sozinho? Ah, eu não posso ajudar minha família. Minha família ficou para trás. Eu tô sozinho no nada. Uhum. O que que acontece se você não ajudar a sua família? Ah, eles não vão conseguir sem mim. Então, na verdade, você não tem medo do avião. O teu medo, o avião é só uma cortina de fumaça. A Exato. cobra para você era uma cortina de fumaça, ela representava alguma coisa. Por trás dela tem uma coisa mais profunda. Então, a pessoa desse medo de avião, ela não tem medo de avião, ela acha que a família dela não sobrevive sem ela. E essa necessidade do pertencimento é um dos pilares da vivência humana. A gente precisa pertencer. Se a gente não Tá. pertencer, quem que quer não pertencer a nada? Você vê até as pessoas que são, por exemplo, quando nascem e os pais biológicos não querem, em algum ponto da vida delas, elas querem saber de onde elas vieram, quem foi É. essa mãe, quem foi esse pai, quem eu sou. Isso tem a ver de onde você veio, da sua ancestralidade, quem eu sou, a que família eu pertenço. Muitas pessoas, por exemplo, o Teta Healing trata isso. Todo mundo da minha família fica diabético. Vou ficar diabético, fica mesmo. É uma crença que você vai ter as mesmas coisas. Ai, todas as mulheres da minha família são arretadas. Ninguém leva desaforo para casa. Por quê? Você só pertence àquele clã se você tiver isso. E aí a Tô pessoa às vezes entendendo. está sofrendo. Ah, eu trabalho em banco, mas de vez em quando eu estouro lá no banco, já perdi emprego por causa disso, mas todas as mulheres da minha família são assim. Aí você mexe nessa crença e fala, você pertence à sua família mesmo fazendo diferente. Não Sim. precisa ser igual. Você não Não tem precisa. essas- Quantas é, mulheres têm doenças iguais às mães? A gente recria as dores dos nossos pais, né? A criança fala muito isso de um amor cego, né? Mãe, antes eu do que você. A gente se vê recriando dores das nossas mães, muitas vezes. E o Teta Healing mexe com tudo isso. Então, além de tratar tudo aquilo que é desconforto para você e que te gera bloqueios, não consigo vencer na vida, a minha vida amorosa é um desastre, é. eu não me sinto bem comigo, eu estou sempre me sentindo rejeitada, eu tenho ferida da rejeição. Então, desde todas essas dores, como coisas potencializadoras. Ah, eu quero ser rica, eu quero ser uma pessoa que viaja o mundo. Ah, eu quero ser mais confiante comigo mesma. Então, tudo isso é mexido no Theta Healing, tanto para mais quanto para tirar, tanto para colocar quanto para tirar. Tudo que a mente humana é capaz de fazer. O que, que você quer ser? Como você gostaria de se sentir? Como você gostaria que as pessoas se relacionassem com você? Muda você, não muda o outro. A gente não muda ninguém. Isso é uma A gente- arrogância infinita. Eu falo sempre isso. Sai do papel da vítima. Quem é a vítima? Isso não quer dizer que a gente não olhe para a dor do paciente e fale, eu vejo a sua dor, eu vou te ajudar. Eu falo muito para todas as pessoas. Eu tenho certeza que eu te ajudo, mas eu preciso que você esteja comigo. Se você desistir, tá tudo certo, mas eu preciso que você esteja comigo. Então, quando você olha para a dor do paciente e diz para ele, sai do papel da vítima. Quem é a vítima? Ah, meu pai e minha mãe não gostaram de mim. Ou então eu só arrumo pessoa assim assada. Meu chefe é horroroso, meu emprego é uma É bem porcaria. comum esse tipo E isso é o de observado que a gente chama. é, É o observado. Ele não sai do lugar. A culpa é do outro. Quem é o observador que muda seu destino? O que isso tudo está me ensinando sobre mim? O que eu preciso aprender para transmutar isso? Esse é o observador. Então, seja um observador. O que que essa pessoa que está me incomodando tanto está me ensinando sobre mim que eu preciso curar em mim? Aquela pessoa não é a culpada. Ela é teu maior mestre. Aí a gente mexe, o Theta Healing é tão incrível que quando a gente mexe com o Theta Healing e a pessoa sai daquele lugar, ela é capaz de olhar para aquela pessoa que incomodava super, demais, ela e dizer gratidão. Você me ensinou uma pérola que a minha ah, alma estava buscando, tá. sabe? É desafiador? Sim.
Mas vamos mexer nisso aí? O que, que eu posso fazer por mim? A gente vê muito a sociedade hoje apontando o dedo, julgamentos, né? Nossa, Quando você julga alguém, esse julgamento vai voltar para você. Pode reparar em redes sociais, pessoas famosas, aquelas que ficam julgando todo mundo. uhum, Errado, tá feio, e é. xinga. Repara como elas Tudo, são né? mais julgadas Tudo do que as tá, outras. você não pode fazer nada, porque aí todo mundo chega e é assim, é muito confuso, né? Assim, e as pessoas realmente têm que se tratar mesmo, porque existe O muita universo, coisa é isso que eu que falo, o universo não é, entende o outro. Se você uhum, acorda de manhã e fala, aquela pessoa tá errada, aquele cara não sei o quê, aquele político não sei o que lá, julga, 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 ele só está entendendo a sua vibração, ele vai te devolver isso. Ele não entende que você está falando do outro, ele só entende a sua vibração. essa observação aí é perfeita, assim, para a gente poder tirar uma lição hoje à noite, a lição não, para a gente tirar um aprendizado hoje à noite com relação a isso. Quando você fala, eu acho isso super importante. O universo só entender aquilo que você está expondo, né? Se você está expondo coisas negativas, se você está falando só aquelas coisas ruins e tal, você não vai conseguir conquistar o que realmente você gostaria de conquistar. Então, por isso que a gente Então, tem que. tem um vídeo Reels que eu fiz há um tempo, em que eu Tá. ensino um mantra que a pessoa fala de manhã, que é Eu poderosíssimo. O que foi? Tem alguém perguntando aqui, e o contrário, quando eu incomodo alguém? Não sei se você conseguiu Bom, se você ouvir. está sofrendo porque está incomodando alguém, precisa olhar para isso. O Uhum. que é esse sofrimento de incomodar alguém? Às vezes você tem essa ferida, acha que está sempre incomodando. É aquela criança que chegou na hora errada, que nasceu num momento que não era o melhor momento. Você tem que fechar os olhos e vai identifica a dor, esquece os personagens Tá. atuais. Ah, eu tô incomodando meu vizinho, eu estou incomodando meu marido. Fecha os olhos e vai no sentimento, o incômodo. Eu estou me sentindo incomodando. E aí você vai tentando voltar lá na infância, que normalmente está lá. Onde foi que eu senti que eu estava incomodando a primeira vez? Então, esse sentimento é uma recriação. Por quê? A gente chama, é assim que funciona. Existe o trauma, Tá. nasci no momento que eu estava incomodando. Ai, não aguento mais essa menina, não queria estar grávida, por exemplo. Ah, essa criança está incomodando, chegou na hora errada. Criei o trauma, eu incomodo. E aí, a gente chama isso de eu sobrevivente. Quem é o eu sobrevivente? Ele fica com raiva de sentir que está incomodando, fica com ódio do marido que está reclamando que está incomodando, tem raiva do chefe que diz que você está incomodando, é o vizinho. Então, a raiva, esses sentimentos mais fortes, assim, eles são cortina de fumaça para você não acessar a dor. E qual é a dor? Eu sou incômodo, eu não sou amada. Essa é a dor. E aí, o seu eu subcorrente recria essa dor, que a gente chama de drama. Foi o trauma, gerou o seu eu sobrevivente, que não quer viver aquilo, então tem raiva, cria raiva, arrogância, bloqueio para não viver aquilo de novo e não olhar aquela dor. E aí o seu eu subcorrente fica atraindo situações parecidas, gerando o mesmo sentimento. Por quê? Ele quer corrigir isso. Ele quer corrigir. Então, o terapeuta, principalmente os terapeutas quânticos, né, que trabalham com a multidimensional, com Theta Healing, com Reiki, eles vão naquele momento, né? O fantástico do Theta Healing é que, diferente do Reiki, diferente de outras técnicas, ele tem a fala. Porque o reiki é pura energia, né? Mas você não se comunica. Eu fiz um curso e eu aplico em mim em algumas vezes, alguns momentos Eu sou aplico. reikiana também. Eu acho incrível, maravilhoso. Ai, que maravilha. É lindo também o Muito. trabalho, muito, é muito bonito. Então, já a diferença é que o Theta Healing, você usa a palavra, né? Então, você tem a O Theta comunicação Healing a tem, seu tem a favor. fala. O Tá. Theta Healing tem muita fala, né? Você Certo. fala o tempo inteiro. Você mexe muito com aquilo. E a multidimensional, por exemplo, não tem fala, mas você no final, depois que o terapeuta cede energia e vê toda a equipe trabalhando nela, depois que, ou durante, você escuta o que está sendo feito.
Tá. Então, a multidimensional vai no inconsciente, é mais profundo ainda. Só que não tem fala. E aí, no final, o terapeuta grava um relatório de, sei lá, 15, 20 minutos, onde o paciente escuta aquilo, o que foi feito. E são, assim, coisas impressionantes. O nível de consciência, porque o que acontece? Por que a gente tem neuroses, bloqueios, né, e situações que a gente revive de dor? É o inconsciente. O que um psicólogo faz, o que um terapeuta convencional faz? Ele fica conversando com você até trazer para o consciente. Uhum. Por que o Theta Healing é rápido? Porque ele vai direto no subconsciente, ele não fica trazendo muito. Ele traz Uhum. uma coisa ou outra, mas o terapeuta mexe lá no seu subconsciente, então simplesmente não precisa. Tá. As falas Entendi. são muito pontuais para poder modificar aquela situação. Então você vai, por exemplo, no caso, eu não sei quem perguntou aí sobre incômodo, você volta É, e é, identifica onde foi e ressignifica aquele sentimento. Você não é um incômodo. Você não é um incômodo, você é uma vontade do Criador. É tudo que é. Os nossos pais são só veículos para a gente chegar aqui. Então, quando a gente sai dessa posição de eu não sou amada, eu cheguei no momento errado, inoportuno, né? O quanto a gente se coloca, às vezes, em situações que você pensa assim, ah, eu sou rejeitada, aquela pessoa não me quer. Muitas vezes você vai na pergunta, você realmente queria, tem vontade de estar ali? Não. Então, você está só recriando a rejeição. Vamos olhar para essa rejeição. Onde foi que ela estava? Onde foi que você. É o seu eu subcorrente querendo sentir aquele sentimento de novo para ressignificar ele. olha, Laila, tem um monte de gente aqui falando, tá, do teu trabalho, tá, que você é maravilhosa, que Obrigada. são ótimas as terapias, que estão encantados, que você tem ajudado bastante. Você está falando, mas eu estou lendo aqui o que o pessoal está colocando, É, tá? eu não leio, senão me perco. Então, mas assim, muita gente elogiando teu trabalho, falando sobre o resultado que estão tendo, que está ajudando. Então, isso é tão bom, né? A gente saber que existem tanta coisa Maravilhoso. boa que a gente tem que aprender, que a gente tem que saber, que a gente tem que usar ao nosso favor para a gente poder se melhorar. Porque, assim, tem tanta coisa acontecendo nesse mundo, né? Então, vamos, assim, melhorar, fazer Não, um e eu falo brincando, eu falo, gente, para de querer mudar o outro, faz isso não. Você não vai conseguir, vai dar trabalho, muda você. dá mesmo, dá No trabalho. momento em que você percebe, eu criei isso e eu posso descriar, Aham. gente, isso é um poder. Isso é um sentimento tão de liberdade, tão grande de eu vou descriar isso. Eu não quero mais isso para Ai, mim. obrigada. A Leopolda está falando aqui, Meire, você também é maravilhosa. Obrigada, adorei. Obrigada, Agora eu vi tá? um comentário. Obrigada Obrigada, é pelo Rosana. teu Rosana. carinho. A gente está aqui também, o nosso trabalho, meu, da Laila, a gente está aqui nessa live, gente, é com o intuito de querer ajudar outras pessoas, de divulgar, né, sobre o Theta Healing, falar. E como eu falei para vocês, hoje eu comentei no meu trabalho, não achei que as pessoas lá iam saber. E aí, umas duas ou três falaram, sim, eu sei, é muito legal. E uma falou assim, ah, eu conheço alguém que vai sempre e tal, e faz as aulas. E eu falei, nossa, então eu estou bem atrás, né? Porque eu ainda estou querendo ainda me formar. Eu Então, falei, amanhã eu vou falar. eu indico muito assim, quem não pode fazer uma sessão de Theta Healing, né? Tem lá as minhas sessões. Gente, eu quero reativar meu YouTube. Hoje eu estava pesquisando lá no YouTube Studio como é que eu faço para reativar, para eu voltar a postar vídeos lá. Eu tenho que manifestar tempo. Mas, enfim, quando você faz a sessão, você percebe assim, o quanto você se conecta ali. As pessoas, recebo depoimentos todos os dias, e assim, na verdade, é o que me dá mais felicidade na vida quando alguém fala assim, cara, eu não tô mais sentindo aquilo. Eu me dá, sabe, eu recebo assim todos os dias Porque mensagens. você vê assim, né? Você vê que você fez algo bastante produtivo. E não tem nada melhor, né, do que a gente fazer com que alguém aprenda algo e que ajude, né? Assim, que realmente vá melhorar a vida daquela pessoa. Porque ninguém quer ficar triste, ninguém quer ficar com trauma, com problema, com bloqueio, com nada disso. A gente tem que levar de uma forma. Ninguém, né? Ninguém. Eu falo assim, o melhor exercício
para a gente começar a manifestar o que a gente quer, porque as pessoas acham que manifestação é carro, casa. Não. Você manifesta tudo. Um emprego melhor, pessoas melhores na sua vida, amigos. Às vezes as pessoas vivem uma solidão muito grande. E a Aham, gente veio para cá para se relacionar com isso, Deus, com a gente mesmo, com a natureza, com os animais, com as pessoas. Se a pessoa exatamente, falar, eu estou fechada, eu não quero me relacionar com ninguém, você está bloqueando sua prosperidade, porque isso isso é mesmo. riqueza. Então, faz esse exercício, é incrível. Eu falo para as pessoas, façam Aparecida isso. tá mandando um monte de beijos aqui para você, tá? Acho que ela deve ser sua, Ah, deixa eu ver. você deve conhecer, tá? Ela tá mandando aqui beijos, assiste todos os seus Aparecida, vídeos. eu Olha curti que e comento maravilha. tudo que eu escrevo nos vídeos Bom, dela. Laila, Beijo. maravilhoso, né? A gente conversar. Agora vamos falar aqui pro pessoal sobre o teu e-book. Vamos falar aí pro pessoal. Vamos, O pessoal eu ficar acho que eu até posso sabendo. deixar aqui se vocês quiserem. Como é que Tá, surgiu o e-book? tá. Eu comecei, eu falei, gente, essa arquitetura não sai da minha vida, né? Eu comecei assim, durante os atendimentos de Theta Healing, Tá. existem algumas ferramentas no Theta Healing que são ferramentas que você pode usar. Por exemplo, envio de amor ao bebê no ventre. A gente envia amor à pessoa no ventre da mãe. Porque, como eu te falei, né, Que o Theta lindo. Healing não tem tempo. Você volta no passado, você vai para o futuro, você faz leituras de futuro. Provável futuro, eu sempre falo provável, tá, gente? É provável, porque a gente se modifica. As leituras intuitivas. Então, o Theta Healing também faz isso. Você pode falar com pessoas que já fizeram a passagem, né, se elas estiverem disponíveis. A ferramenta do anjo da guarda é linda, incrível. Eu vi seres que não dá para descrever, assim, de você chorar depois e falar, meu Deus, gratidão pela oportunidade de ver isso. Então, assim, toda essa possibilidade que o Theta Healing faz. Eu falo, olha, o e-book foi surgindo como? Durante os meus atendimentos de Theta Healing e de multidimensional, eu recebia informações. Por exemplo, eu estava tratando, às vezes a pessoa estava com um Só um problema. momento. Gente, eu vou colocar. Só um momento, desculpa. Gente, não se preocupem, tá? Eu vou colocar o contato da Laila aqui para vocês, tá? Canal de cura oficial no Instagram. O pessoal aqui tá louco, Laila. Tudo perguntando. É, Meire, passa o contato dela, passa o contato. eu acho que dá Podem até para ficar escrever. tranquilos. Isso. Mas, enfim, Então, aí começou assim, eu atendi a pessoa e vim, olha, faz isso. Por exemplo, às vezes tá. eu estava atendendo na multidimensional, aí com a conexão com São Miguel Arcanjo. Aí ele falava, olha, visualiza uma bola assim que eu vejo, né? Então faz uma bola assim, visualiza uma bola de luz, essa bola de luz azul entrando pela sua cabeça. Então são ferramentas que eu comecei a gravar, falei, gente, que coisa interessante. Eu fazia em mim, funcionava, melhorava. Eu falei, eu vou começar a escrever essas ferramentas no e-book. Eu já estou com ferramenta para 3 ou 4 e-books, eu só escrevi um até agora. Eu tenho Você que manifestar escreveu tempo. um, tá? Porque já tem gente Então, aqui perguntando esse para todos, e-book. tá? Aí, hoje, uma amiga falou assim para mim: gente, mas está muito barato. Eu falei, mas é porque eu quero que muitas pessoas tenham mesmo. Eu quero. Eu não quero uma coisa cara, eu quero que as pessoas tenham acesso. Eu tenho, assim, eu estou com uma ideia de fazer um trabalho mais denso, mais profundo, para poder ajudar pessoas que não podem fazer uma terapia individualizada, semanal. Eu ter um pacote que a pessoa possa acessar esses vídeos e tal. Eu tô com uma ideia de fazer isso. E aí, só que eu preciso manifestar tempo para eu poder executar. Aí vai ter um valor agregado maior e tal, mas o e-book é esse valor mesmo. Os meus vídeos lá no YouTube são gratuitos. Eu Tá. queria poder gravar mais. Queria muito. Então, até vou pedir, quem estiver assistindo o vídeo, quem assistir depois, entre no meu YouTube lá, que eu quero ressuscitar meu YouTube, porque eu quero gravar outros vídeos, outras meditações guiadas para lá, de Teta Healing, sabe? Ô, Laila, eu acho que eu te interrompi, porque eu acho que você ia falar de um exercício. A Márcia está me perguntando aqui, pedir para você falar de um exercício. A Então, Laila ia comentar um exercício. Então, desculpa, tá, Márcia? Eu acho que eu fiquei eu lembrei empolgada. até o E exercício aí, que eu ia falar. então vamos lá, fala do Mesmo exercício. Poder quem saber. quiser buscar o e-book, tá no link da minha biografia. Eu posto muito assim nos stories o link do e-book, quem quiser. E com relação às ferramentas, eu tenho muitas ferramentas que eu posto em vídeos lá gratuitos. A pessoa pode entrar e fazer. O que eu mais gosto na manifestação, né? O que é manifestar?
A gente manifesta o tempo inteiro. Isso aqui foi uma manifestação, minha e sua. O universo conspirou para que a gente manifestasse isso. Eu manifesto o meu bairro, onde eu moro, o estado que eu moro, onde eu nasci, as pessoas que eu me relaciono, a minha aparência física, tudo isso é manifestação, né? Então, eu gosto muito de pessoas que não têm a técnica para entrar em teta e fazer manifestações. Qual é o melhor momento para você manifestar? Um pouco antes de dormir. Por quê? O seu subconsciente está regendo muito nesse horário que você dorme. Se você tiver o sono pesado, então mais ainda. Então, o que é importante? Você tem que botar o seu subconsciente para trabalhar a seu favor. E como que você faz isso? Na hora que você for dormir, estiver já fechando o olhinho para virar e botar a cabecinha no travesseiro, você vai visualizar aquilo que você quer. Com detalhes. Insira emoções, insira coisas sensoriais, cheiro, textura, cor, pessoas ali. Sinta a emoção de já ter aquilo, de ter gratidão por já ter aquilo, porque é seu. O Criador quer que a gente tenha tudo. Tudo está disponível para a gente. A sua versão, por exemplo, se você estivesse doente, a sua versão curada está disponível no etéreo. Você só precisa manifestar ela. E como você manifesta ela? Acreditando que é verdade, que já é seu. A gente tem que acreditar naquilo. É preciso crer para ver. Não é ver para crer, é crer para ver. Então, quando você for dormir à noite, você vai visualizar aquilo que você quer. Se for uma pessoa, visualiza essa pessoa, detalhes. Quanto mais detalhes você der para o universo, melhor. O universo diz sim para tudo. Então, se você falar, ai, minha vida é uma porcaria, eu não consigo nada, sim. Nossa, eu sou uma pessoa... Cara, eu sou uma das pessoas... Eu falo isso para mim todos os dias. Eu sou uma das pessoas mais sortudas do universo. Eu postei um vídeo sobre isso outro dia. Ah, eu tô querendo um emprego. Mandei... Cara, eu quero muito aquele emprego. Quando você começa a não quero muito, você já está dizendo para o universo que você não tem. Você tem que dizer, já é meu. Já é meu. Já sei que é meu. Ah, isso é arrogância. Não, isso é consciência. Aí você vai e você faz a aplicação para aquele emprego e você leva um não. Pronto. Eu sou a pessoa mais azarada do mundo, tudo dá errado para mim, não consigo nada. Pronto. Você está mantrando isso, o universo está ouvindo. Ele está dizendo sim. Ele não entende o que... Primeiro que o universo não entende a palavra não. Eu não quero nunca mais gente crítica na minha vida. Ele não vai entender o não. Ele vai só te mandar crítica. Uhum. Então, você tem que fazer afirmações. Afirmações, que são perguntas. O universo tem horror a pergunta não respondida. Então, quando você for dormir à noite, você pode fazer uma pergunta sobre o que você quer, já sabendo que você é. Então, por exemplo, eu quero ser rica. Vai dormir e fala, universo, por que eu sou tão rica, hein? Ele vai fazer você encontrar uma verdade que o seu cérebro vai achar, cara, isso é verdade. E você vai focar naquilo e vai atrair mais daquilo. Ou então faz essa visualização. Ah, eu quero uma casa nova. Como que é a sua casa? Ah, ela tem um piso cinza. Veja dentro dessa casa. Veja você se olhando no espelho, tomando café da manhã. Sente o cheiro do café na sua casa, minha casa. Começa a sentir que você é a dona. Como você agiria se você já fosse dona dessa casa? Ah, eu seria uma mulher poderosa. Então, haja como essa mulher poderosa. Você está dizendo para o universo, já é meu. Já é meu. Olha, que Então, maravilha, o universo entende isso. Isso é uma lei do universo. É preciso ser para ter. Outro dia, vou dar um último exemplo. Uma paciente minha falou que engordou 30 quilos. Gente, não sei por que eu tô assim. Por que eu engordei? Não sei o que acontece. Aí eu comecei a sessão com ela e falei assim para ela. Quem você não está disposta a ser e que você seria se você fosse essa mulher magra? Porque é preciso ser para ter. Ela quer ter esse corpo magro. Aí eu falei, quem você não está disposta a ser? Porque ela não está, senão ela já estaria magra. Aí ela falou, solteira. Aí eu falei, então, você está mantendo esse peso para manter o seu casamento. Vamos trabalhar isso? Não precisa. Aí tem uma série de questões lá que precisam ser trabalhadas para ela entender que ela não precisa. Pode ser que ela entenda até que nem precise desse casamento, tá? Quando alguém fala para mim, eu quero trabalhar a minha relação, você está disposta a se separar?
Porque às vezes essa pessoa, ela tá te gerando tanto ruído que é para você aprender a ter amor próprio, por exemplo. E aí a gente transmuta isso e diz, você não precisa mais dessa pessoa te perturbando, te diminuindo para você aprender o seu valor. E aí quando você faz isso, você solta dela, você não precisa mais dela. E ela vai, naturalmente ela vai e outra coisa vem. Então, voltando lá no assunto do emprego. Nossa, eu fiz a aplicação para aquele emprego e não consegui. Sempre traz isso para sua consciência. O universo sempre conspira a meu favor. Tá vindo coisa melhor. Se você entra no papel da vítima, que é o observado, ai, nada acontece para mim. Ó, vida, ó, azar, pronto. Não pode. Não. A gente tem que orar e vigiar, é isso. Cristo era muito quântico. Se você começar a ler Cristo de forma quântica, você vê, meu Deus, o que ele falava. É porque naquela época rudimentar, ninguém entendia o que ele estava falando. Quando ele diz assim, porque onde é o reino dos céus? Você não é filho de Deus? Onde é que está seu reino? Aí ele fala, meu reino não é daqui. O meu reino está dentro de cada um. E é verdade, o universo está aqui. Dentro de nós. Tem essa força, né? A gente tem essa força realmente, né? Cada um. Laila, então, olha, a gente já falou aqui do e-book, falamos bastante, contei até uma história, né, minha, né, um bloqueio que eu tinha. Deixa eu ver se eu posso botar aqui um comentário, peraí. Tá, ó, eu botei aqui o link do e-book. Vê se foi aí. Tá. Que eu não enxergo, não. Ih, gente, fiz alguma coisa errada. Não, acho que tá aqui, sim. Tá. Ó, tá. A Priscila falou aqui, verdade, Jesus tinha certeza de tudo antes de acontecer. É verdade, tinha mesmo. E aí também eu passo aqui para vocês acompanharem e assistirem mais. A live ela vai ficar gravada, depois eu faço toda uma edição e dentro de 2 ou 3 dias ela segue lá para o meu canal no YouTube, Meire na Web. E aí eu também passo para você também a live toda editada, lá que você pode divulgar para os seus amigos. Que ótimo. Tá? Para todo eu mundo. Botei aí o meu arroba também. Tá aí. Tá. Deixa eu ver. Tá tudo aqui. O link tá assim. A Nelminha tá aqui. Oi, Nelminha. Tem um monte, tem bastante gente bacana aqui, tá? O pessoal bem bacana, que são seus clientes, amigos, tá? Eu fico muito feliz. Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês ouviram aqui hoje, conversando aqui com a querida Laila Nemer. Falei certinho? O Nemer. Nemer. Tá bom. Então, Laila Nemer. E eu fico muito feliz de vocês terem vindo aqui nos acompanhar, nos assistir. Ela passou várias informações. Eu estou super interessada. Depois a gente conversa, tá, Laila? Eu quero saber mais sobre Theta Healing. Depois a gente faz uma live só sobre a terapia multidimensional, que é incrível também, maravilhosa. E é também, né? Que é um tema para uma outra época. Mas eu fiquei assim muito feliz. Vou continuar te acompanhando, como eu já estou te acompanhando há bastante tempo. E eu espero que vocês também tenham aproveitado muito esse bate-papo aqui comigo e com a Laila. Eu aproveitei muito, fiquei sabendo de bastante informações. Ela é muito simpática. E eu vou passar todas as informações para vocês, porque uma das coisas que eu mais gosto aqui no Instagram é de ajudar as pessoas, de passar informações. Então, tudo que eu pesquiso para trazer aqui no Instagram com o intuito de ajudar outras pessoas, tá? Então, muito obrigada, Laila. Super obrigada por você ter aceitado o meu convite, tá? Ter saído da sua agenda e ter vindo aqui conversar comigo. Eu aqui em Atlanta, você lá em Niterói. Beijo lá pro pessoal do Rio de Niterói. Beijo, gratidão a todos vocês e a você, Meire. Muito obrigada, adorei, viu? Obrigada, minha querida. Uma boa noite, tá? Fiquem todos muito bem. Vamos procurar saber mais sobre Theta Healing, para todo mundo ficar muito bem. Tá? Um beijo. Isso aí. Beijo, tchau. Tchau. Boa noite.